Bora lá, nação, grande vitória do Mengão em cima do Bahia, 1-0. O Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil com gol do De Arrascaeta, assistência do Bruno Henrique. Olha, vou dizer uma coisa pra você, meus amigos, os secadores que ficaram acordados até essa hora tentando fazer o Flamengo perder, meus amigos, vão dormir triste, porque o Mengão classificou e vai pegar agora, sabe quem? O Corinthians, que venceu a partida ontem contra o Juventude. Agora é o seguinte, meus amigos, vai nos comentários, deixa a sua risada aí nos comentários e também coloca o seu like, hoje é recorde de likes. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações, porque vai ter bastante vídeo hoje e amanhã pra vocês. E também já deixo os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Agora vamos analisar, ver o que a imprensa falou dessa vitória do Mengão. Classificação do Flamengo, teremos um Flamengo e Corinthians numa das semifinais aí da Copa do Brasil. E o Tite, que já foi Corinthians, vai ter que eliminar o Corinthians, hein, Tite? Olha só. Perdeu o último jogo. Vamos ouvi-lo. Nós não fizemos projeção para o restante da competição, seu Pedro. A gente fortalece quem está e o campo vai falar. Então não está para te antecipar situações. Então ela o desempenho é o desempenho da equipe e a adaptação, sim. E a tua pergunta ela é bastante inteligente nesse aspecto. Como é que se aciona um jogador com características diferentes? Então o BH é de atacar espaço até no primeiro tempo demais. Os dois marcadores eles já estavam marcando a bola de profundidade do que a bola no pé. E no intervalo nós falamos, tem bola que é para ti, BH no pé, tem hora que ela é de apoio. O Gerson chamou ele de faça a finta, que ela vai entrar para ti também fazer em 2 tempos, porque eles estão dando essa possibilidade. É muito difícil de marcar um jogador que tem essas características do BH, fora o cabeceio que ele tem. Então essa adaptação, para falar que é fácil, mas quando o jogo é sem pensado, com a velocidade que tem do jogo, por vezes essa adaptação ela é necessária, ela é fundamental e ela vai exigir e o campo vai falar. Tite, Kleber, boa noite. É Guilherme Xavier da Trivela. Queria que você explicasse um pouco mais sobre a escolha pelo Everton Araújo. É um menino que ainda está se formando aí nas categorias de base do Flamengo, já está treinando nos profissionais há algum tempo, mas teve sua primeira oportunidade como titular desde o Campeonato Carioca hoje, já numa decisão, e pôde corresponder. Queria que você explicasse a escolha e falasse sobre a atuação dele. Obrigado. Vou deixar para o Kleber falar um pouquinho o que está atrás do pano. O Everton é um menino que, desde que a gente chegou aqui, né, era da base, teve terminado a idade, né, estourou a idade, ficou com a gente, fazendo muito bons treinamentos. A gente tinha na frente dele outro menino. Volta Redonda também, acho que... vem do Volta Redonda antes. Fazia dupla com o Igor, e a gente tinha o Igor na sua frente, né, que a gente utilizou bastante no Campeonato Carioca, e ele sempre treinando, sempre evoluindo. Teve momentos importantes com a gente, que a gente começou a utilizá-lo lá contra o Atlético Paranaense, se não me engano contra o Cruzeiro aqui ele foi muito bem. No jogo contra o Botafogo que a gente perdeu, foi um jogo difícil, ele entrou e foi bem. No jogo contra o Bahia lá também foi bem, né? E hoje a gente, pelos treinamentos que ele fez durante essa semana e a não utilização do Eric, a gente ficou com 2 opções dele e do Alan, né? E ele treinamos com os 2 durante a semana e a preferência por ele para esse jogo, por já estar maduro, ter entendido os aspectos do jogo, o movimento do meio-campo do Bahia, que é um movimento de rotação com 4 jogadores e nós com 2 sustentando, e ele foi muito bem nos treinos e a gente deu a oportunidade. Boa noite, Alana Fonseca da Mosaico. A maioria das jogadas do Flamengo aconteceram no terceiro campo no terceiro terço do campo. Eu gostaria de saber se foi algo realmente pensado pelo Bahia, por ser um time também ofensivo, e quando você fez essa jogada, acabou que os pontas tiveram mais liberdade também, ou foi só porque você tinha essas peças disponíveis? A compactação da equipe ela se dá onde a bola estiver. E se uma equipe, e é muito difícil jogar em contra-ataque também, e uma equipe ela dá e joga alto e dá espaços com o Luiz e com o BH principalmente, ou quando tem Cebola, ou quando tem Plata, que agora Plata, tu não consegue Michael, tu não consegue controlar o adversário. Tu pode ter até a bola, mas tu não controla. Por quê? Porque esses jogadores eles te dão a possibilidade da jogada longa. Então o que nós tínhamos? Um jogador de flutuação, que era o Gerson, para ter juntamente com o Arrascaeta a organização, e 2
E aí o adversário vai se mostrar, alguma coisa ele vai te dar. Como precisava sair o Bahia, ele adiantou e nos deu espaço. Muito bem. Imagens aí de Flamengo 1, Bahia 0, e esse lance aí do Bahia foi o único lance realmente que o Everaldo acabou desperdiçando. Depois ele foi substituído no segundo tempo. O Everaldo teve essa grande oportunidade no passe do Everton Ribeiro ali e acabou desperdiçando. A única grande chance que teve o Bahia no jogo. Depois, quando eu falo que só deu o Flamengo, teve um controle do Flamengo, abriu boas oportunidades, Bruno Henrique bem, Luiz Araújo bem, o Gerson mais uma vez bem também. Agora sim, né, Eugênio? É aquela coisa, o torcedor que eu quero espetáculo, o Flamengo e tal, ele não está entendendo ainda a realidade, né? Eu acho que o Flamengo fez 180 minutos aí, acho que muito corretos, foi superior hoje no jogo, fez pro gasto e até fez um bom primeiro tempo, né, Eugênio? Sim, o jogo hoje foi muito bom do Flamengo. Sim. Muito bom. Um time que mostrou a diferença quando tem um pouquinho de tempo para descansar, pelo menos. É fundamental. Ele entrou mais inteiro no jogo. Acho que as opções do Tite no meio-campo foram fundamentais para isso. E eles falavam ali agora há pouco sobre o menino Everton Araújo. Foi bem de Fez novo. uma bela partida junto com o Léo Ortiz. Que coisa o Léo Ortiz, a né? jogada do gol. Porque ele tinha a opção de colocar o Eric Pulgar e o Alan. Teoricamente seriam as opções mais óbvias, Sim. né? Eu não tenho o De La Cruz, então eu vou montar como meio de campo o Eric Pulgar, que é titular. Mas que e o voltou Alan. da data FIFA, né? Voltou da data FIFA. Só que ele olhou o time que treinou durante a semana. Os jogadores que permaneceram no ninho, ficaram lá trabalhando. E isso foi fundamental. Eu acho que o Flamengo foi muito sólido no meio de campo, porque a grande questão é a dificuldade de lidar com o meio-campo do Bahia, que é o meio-campo que gosta de controlar o jogo. E o Rogério está cansado de falar isso. É um campo habilidoso. Né? E em momento nenhum do jogo o meio-campo do Bahia controlou. Hoje, o Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo recua para justamente fazer isso. Faz o gol e tem mais umas outras 4, 5 possibilidades, todas em contra-ataque. Porque, como o Tite revelou ali no intervalo, houve a conversa, usar essa explosão do BH contra uma defesa que vai jogar em linha alta e um meio-campo que dá... Se o meio-campo do Bahia gosta de ter a bola, ele dá espaço para quando ele não tem a bola. Isso. Então, no lance do gol, o Léo Ortiz, ele tenta o primeiro passe, a bola bate, volta, ele tem a oportunidade de fazer o segundo passe, aí ele encaixa o lance pro Bruno Henrique e daí pro Arrascaeta. Então o Flamengo soube lidar com os momentos do jogo. No primeiro tempo se impôs, como que se mandasse um recado pro Bahia: aqui hoje você não vai jogar do seu jeito não, você não vai conseguir. E para mim foi fundamental essa dupla de volantes, e aí explorou, sem o Pedro, o Bruno Henrique de centroavante. E o Bruno Henrique tem como grande qualidade essa explosão, o ataque de espaço em velocidade. E assim ele construiu o gol, depois soube administrar. Acho que seria a escolha normal, né, Eugênio? Independentemente do contexto até. Mas num contexto em que você tinha um time que ia precisar correr atrás do resultado, ainda que fosse só no segundo tempo, como foi, e não conseguiu produzir nada, né? Primeiro, isso é impressionante, né? O Bahia não produziu, tirando aquele primeiro lance ali, do Everton Ribeiro passando para o Everaldo, o Bahia não produziu nada. A zaga do Flamengo foi muito bem, mas assim, a escolha do centroavante, eu acho que mesmo que ele tivesse à disposição o Carlinhos, que é mais centroavante, não faria sentido, aí pelo tamanho, né? Pelo tamanho do Bruno Henrique, pelo que ele é de jogador, pela qualidade técnica que ele tem, por tudo. O Paco não faria sentido o Gabigol. É outro patamar. É outro patamar. Em relação ao Carlinhos. Em relação ao Gabigol, talvez não seja outro patamar, mas é outro momento também. Porque o Gabigol não... E outra característica. E também voltando, né? Outra característica. Mas é que hoje, na cabeça do Tite, o Gabigol é o reserva do Arrascaeta, que foi como ele entrou hoje. Exato. O Arrascaeta sentiu. E tem lógica para o Gabigol... Desculpa. Não, pode falar. E o Gabigol não vai recompor pelo lado, como os jogadores que o Tite escala têm que fazer, como ele gosta que os jogadores façam. O Gabigol, como centroavante, não ocupa o mesmo espaço muito tempo que o Tite quer, e dentro dos jogadores que ele tem, o Carlinhos é abaixo, e o Bruno Henrique, além de tudo que o Jean falou,
é um atleta acostumado com esse tipo de jogo, é um cara grande no clube. Para mim é muito bom jogador ainda, apesar das pessoas não ser mais um jogador de 2019. Mas ele inclusive te oferece algo que o Pedro não oferece, que são o próprio lance do gol hoje e o lance que acontece uns 2 ou 3 minutos antes do lance do gol, são lances em que o Bruno Henrique é capaz de fazer e o Pedro não é. E isso não é demérito do Pedro, não é função do Pedro. O Pedro tem outra característica, mas assim, ele nesta função, ele, claro, não faz o pivô, por exemplo, como o Pedro é capaz de fazer, não é a característica dele. Por outro lado, contra um time que você sabia que ia ter que atacar, sobretudo no segundo tempo, e que talvez começasse atacando já desde o primeiro, porque estava atrás do placar, fazia todo sentido do mundo. Agora, eu acho que nesse caso a escolha nem foi tão tática assim. E Jean, o que o jogo dizia antes, colocando no lugar dos técnicos? Você olha o meio de campo, os meios de campo dos times, o duelo é ali. O meio de campo do Bahia é um meio de campo muito forte, o Flamengo também tem um meio de campo muito forte, e a gente tem que olhar positivamente para o Tite pela escalação do Everton. Porque foi uma grande sacada, que ninguém, ou quase ninguém, pelo menos, esperava. E quando você fala, show, Flamengo, a torcida quer, eu entendo a torcida querer. Eu também vejo entendo, elenco, mas a torcida precisa compreender, eu né? até acho, mas quando você traz o Tite... Ou parte da torcida. Qual é a palavra que marcou o Tite, que todo mundo brincava o tempo do inteiro? retranqueiro lá? Equilíbrio. Equilíbrio, ou empatite. Porque os times dele são times de posse de bola, que gostam de ditar ritmo de jogo cadenciado, que gostam de se adaptar àquilo que os times adversários fazem. Hoje, com esse só o lance do primeiro lance do Bahia, o Flamengo fez isso o tempo inteiro, contra um time forte, porque as pessoas começam a olhar o jogo do Bahia, acho que tudo bem, o Bahia jogou menos do que podia, mas parece que tirou qualquer time, não. Os 4 times desse lado que jogaram hoje, da quinta-feira, são mais fortes que os 4 de ontem. Inclusive os 2 que foram eliminados. Sim. Não que os outros de ontem não possam ser campeões. Sim. Sempre gosto de tal. São Paulo foi campeão no passado, São Paulo era pior que o Palmeiras, inferior ao Flamengo, e foi campeão na Copa do Brasil. Então o Vasco e o Corinthians têm chance sim de título, o Corinthians ainda mais se reforçando. Mas eu acho que os 4 times desse lado são times mais fortes nesse momento. Como os pontos corridos do Campeonato Brasileiro mostram. E o Flamengo fez um jogo muito seguro. Muito seguro. Contra um time muito forte. Sim. E às vezes não é só uma questão de estilo de jogo que você está falando do Tite. É uma questão de necessidade. É o jogo, que o jogo está te mostrando. É Flamengo e Corinthians, né? Flamengo falamos quinta-feira e quarta-feira, não dá. Porque você falou de lado de chave, eu não estava entendendo. Porque o lado da chave isso, Flamengo e Corinthians e Vasco e Atlético. Eu acho que o torcedor rubro-negro não consegue entender o calendário. Sim. Né? Que a equipe... Até porque ele tem que ganhar, o Flamengo tem que ganhar todas as competições. Isso é a ideia do rubro-negro. Com show. E acho que a opção também pensou nisso hoje do Tite. Espetáculo. De não queimar o Pulgar. Não, com certeza. Ele voltou hoje, o Pulgar. Então, não porque tem jogo no final de semana e tem jogos de Libertadores. Também. Então, todos os jogos você tem que dar espetáculo. Isso aí vem sempre o exemplo de 2019, que, para mim, o Jorge Jesus abusou ao não trocar jogadores, como deveria. Ele mexia, mas mexia mais ou menos. A final da Libertadores sempre será lembrada pelos 2 gols do Gabigol, não pela dificuldade do Flamengo em ganhar aquele jogo. Que o Gabigol conseguiu resolver a partida, ele resolveu um jogo muito difícil. Fisicamente o Flamengo não estava bem. E depois, na final do ano seguinte, o Flamengo estava arrebentado fisicamente. Isso ninguém considera. Só tem, e o Jorge Jesus não teve Copa do Brasil a maior parte do tempo. E os torcedores têm na cabeça... metade do elenco no meio do ano. Isso. O que os torcedores têm na cabeça... Pausa da Copa América. Eles têm na cabeça um projeto de futebol bonito, bem jogado, que não se encaixa nesse calendário que a gente tem. Então, daí fica o treinador da vez, está sempre contra. E ainda mais quando vem o Tite, que é de uma outra linha. Assim, se eles não entenderem o Tite, eles vão estar sempre em conflito. Eu acho que independentemente dos títulos que ele possa ganhar. Assim, sabe como eu penso muito essa coisa da torcida? Acho que o torcedor tem que pensar o time do jeito que ele quer pensar. E eu respeito muito isso, concordando ou discordando. Mas eu só faço uma ponderação para quem acha que é possível fazer esse futebol espetacular. Você imagina esse Flamengo, com todos os problemas físicos que o Flamengo teve, se ele jogasse todos os jogos, marcando alto, pressionando a saída de bola, tendo que recompor
corridas longas, contra-ataque, destruído, ataque, contra-ataque, estava destruído fisicamente. Não haveria essa possibilidade de não... Veja, hoje, por exemplo, o Arrascaeta já saiu... Jogasse lá Jorge Jesus. Não ia jogar. E hoje, num determinado momento, já com o placar 1-0, no agregado 2, começa a circular assim, ó, desse jeito para cá, para lá, sim. Eu te pergunto, está errado? Nada errado. Mas eu digo assim, a visão da arquibancada é uma visão de um jogo que não cabe no modelo que o torcedor deseja. Agora, é preciso entender que a temporada não permite isso. O dia que o torcedor quiser mudanças e fizer cobranças para este jogo que ele tanto sonha, ele tem que primeiro cobrar o dirigente do clube dele, a CBF, a federação e, por último, o seu treinador. Na verdade, é o contrário. Primeiro ele cobra o treinador e esquece dos outros, que se escondem todos atrás do treinador. E é mais fácil sempre demitir o treinador. E olha só, mesmo assim, mesmo com a parada, com a parada aí para a data FIFA, para a Copa América, olha o que aconteceu com o Arrascaeta. Ele pediu, ele botou ali, ele fez uma cara de... Putz, meu Deus. Eles estavam, num determinado momento, o repórter do Sport TV, inclusive, disse que eles estavam preocupados com o Gerson. Assim, cara, esse então joga 500 partidas uma atrás da outra. Esse tem uma minutagem altíssima. Essa questão, hoje vale lembrar, o Flamengo tinha 6 desfalques por questões físicas, além dos 3 desfalques por não inscrição na Copa do Brasil. Mas o Carlinhos, que era um desfalque justamente por já ter jogado. Exato, por inscrição na Copa do Brasil. Mas assim, eu sei que o Rubro-Negro ele anseia e ele tem todo, como disse o Birner, todo o clube que é formado pelos seus torcedores, que é o que dá identidade ao clube, tem o direito, o dever até de estabelecer o que é prazer para eles. Então, e para o meu gosto, o Flamengo do Jorge Jesus, daquele semestre, é muito mais prazeroso. Claro, lógico, não tem dúvida. Eu gosto muito mais daquela versão do Flamengo. Mas não dá para replicar aquilo agora. Só que eu tenho que, na hora que eu opino aqui, se é possível fazer isso no ano. Coloca o Jorge Jesus em janeiro e cobre isso dele em outubro. O ano todo. O calendário brasileiro é impeditivo. Ele não permite a um time disputar todas as competições com o seu elenco principal, com seus jogadores principais, e manter um bom nível e alcançar títulos. Dá para aparecer um time que me prove o contrário. Até hoje não apareceu. Então, o Flamengo deu exemplo de que é possível ganhar 2 competições quando optou por colocar no Campeonato Brasileiro uma escalação alternativa em 2022 com o Dorival Júnior. Aí é questão de priorizar. Eu quero ter um nível alto do meu jogo, quero possibilitar meus jogadores atuarem perto do seu máximo. Então, ok, qual é a competição que a gente não vai jogar? Vai botar o time B. Com o Jorge Jesus... Escolhe. Com o Jorge Jesus não teve a Copa do Brasil, porque foi eliminado. Exato. Logo de início. Jesus, ele ganha também os 2, né? Os 2 mais difíceis. Mas tem todo esse contexto, né? De 6 meses, de uma parada atípica no meio do Copa ano. América. Da chegada de vários jogadores que vinham da interrupção lá das férias na Europa, que tinham parado, portanto. E o Jorge Jesus usava o discurso de que não era necessário parar, mas esse ano na Copa América teve jogo 12 por semana, né? Era bem assim, ele tinha uma malandragem nesse discurso, assim, fenomenal, que ferra todo mundo que veio depois. Todo mundo é vagabundo, só ele é o certo. É isso a imagem que passa. Ninguém quer o bem do Flamengo, só Jorge Jesus queria o bem. E isso é marketing pessoal também. Exato. Mas a qualidade do trabalho dele é indiscutível. Não, indiscutível. Só que a questão da cobrança que você colocou, Calçade... Só não dá para ir. Eu acho utópica. Cobrar a CBF, cobrar... Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu só estou estabelecendo a ordem das cobranças, que é o seguinte, sempre está no treinador. Sim. E aconteceu e pode acontecer da torcida vaiar o seu jogador. Porque é o cara que vai lá depois do jogo dar a cara a tapa para falar sobre aquilo. E aí ele vai, quando ele fala e coloca a culpa no calendário, ele, desculpa. Para muita gente, está tirando dele. Agora, você pega o Gerson. O Gerson fez um bom jogo hoje. O Tite mesmo falou de flutuar lá direito, movimentação. Tudo isso não explica o gol, que é uma bola roubada e o Ortiz faz um passe magnífico para o Bruno Henrique de frente para o gol, que eu acho que é onde ele deve jogar agora. Mas
é um Flamengo que depois, quando toca a bola, deixa o torcedor frustrado. Ele quer aceleração. E com todos os problemas de contusões, com todo o futebol abaixo do que o elenco pode oferecer, o Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil. Nas quartas tem da mais time que o Penharol para passar na Libertadores, não sei se vai ou no não vai. brasileiro tem um jogo a menos, tá brigando Aliás, pelo quero título. ver Se ganhar o vai jogo, fazer no empata com o domingo. Palmeiras em pontos. Então tá aí, nação, o Flamengo então classificado para a semifinal da Copa do Brasil, vai pegar o Corinthians agora. Foi uma boa partida, sem sustos, né? O Flamengo jogou bem essa partida e é isso que a torcida quer ver. O Flamengo conseguir ali dominar a partida, não sofrer sustos, né? Poderia até ter ampliado o placar, mas o Flamengo venceu por 1-0. Foi um bom resultado para poder levar o Mengão para a semifinal da Copa do Brasil. Tamo junto, nação. Deixa a sua análise nos comentários, deixa o seu like e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Mengão para vocês.